rapaziada, voltamos com mais um conteúdo para falar do nosso tricolor, né? Mais uma eliminação. Não sei nem o que falar, cara. Só que precisamos falar das atitudes do Renato quando o Grêmio vai mal. E das atitudes também quando o Grêmio vai bem. Vamos falar disso, fica até o final do vídeo, te inscreve no canal. O Renato falou de Zico e deu um exemplo que eu acho assim, ó, um exemplo completamente descabível. Porque o que alguns jogadores viram no passado não tem nada a ver o que acontece hoje aqui no Grêmio. Vai rodar a vinheta, te inscreve, deixa o like, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o que o Renato falou e também, é claro, para dar a nossa opinião pós-eliminação. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pela inscrição no canal. Mas a gente precisa falar algumas coisas sérias. A gente precisa ponderar aqui que, cara, o Renato... o que o torcedor gremista hoje vê do Renato? Quando o time vai bem, ele faz questão de elogiar. Ah, que isso, meu grupo é bom, que eu confio, e que não sei o que, e que não sei o que. Aí, quando o time vai bem, ele fala, não, treinador, visto como treinador é bom, visto como jogador não sei o que, aí tá tudo certo. Só que quando o time vai mal, ele nunca é o culpado. Nunca é o culpado. Gente, o primeiro ponto, eu separei 4 tópicos aqui que, cara, é necessário falar. Ele citou até o Zico, velho. Citou até o Zico e é inadmissível isso. Inadmissível. O Renato... O que eu vejo no primeiro ponto hoje sobre o Renato? Renato sempre morre agarrado com os bruxos. Cara, ontem o Renato citou uma frase que o Corinthians foi bem no segundo tempo. Que o sistema tático do Ramon Dias funcionou. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Era pra ter colocado no mínimo Natan Fernandes no lugar do Pavão. Porque ele citou. Tá, se eu coloco o Monsalve, quem é que vai marcar o lateral? Natan, Renato. Não precisava ter colocado especificamente o Monsalve na vaga do Pavão. Porque teve um repórter que falou que colocaria o Monsalve no lugar do Pavão. Talvez poderia ser o Natan Fernandes. O Natan Fernandes faz essa função de voltar para marcar como o Soteldo. Vai dar elas por elas, porque o Pavão estava morto em campo. Tá? Esse é o primeiro ponto. O Renato morre agarrado com os bruxos. E detalhe, de 5 substituições, fez 2. Fez 2 que poderiam fazer o Grêmio mudar o jogo. Inacreditável. Inacreditável. 2 substituições que, ao meu ver, poderiam fazer acontecer, só que o Grêmio morreu depois que fez isso. Que foi a entrada do Diego Costa. Tá? E depois ele foi lá e colocou o Dodge. Colocou, reforçou o meio campo ali, tudo bem. Só que, cara, não dá. Não dá. Não dá. O que o Renato fala é, assim, é extremamente terrível. O segundo ponto é sobre o próprio Monsalve, cara. Cara, se tu coloca o time reserva num gramado de plástico, como ele fala, e o cara na sua estreia joga muita bola, por que tu não coloca ele jogar 5 minutos pelo menos? Tira o Cristaldo, coloca o Monsalve. Ponto. Não precisa ser entendedor de futebol, Renato, pra entender. Não precisa tu... Cara, tira o Cristaldo, se o Cristaldo não tá conseguindo render. Tira o cara, coloca o reserva dele. O Monsalve. Ele vai lá e coloca Edenilson. E aí, cara? Aí ele quer dizer que o torcedor, a imprensa não entende o que tá acontecendo com o Grêmio. Todo mundo tá entendendo que o Grêmio não tá vivendo um bom momento. E que o Grêmio tá vivendo jogadores por individualidade. Ontem o Grêmio foi bem por causa do Soteldo. E por que não colocar um meio armador que vá fazer os pontas correr? É só o Renato que fala isso, velho. É só o Renato que entende. Terceiro ponto. Até o Zico errou pênalti. E ele diz ali que os melhores batedores de pênalti dele erraram. Edenilson, Reinaldo... Não, o Reinaldo até bateu bem. Fez o gol. Edenilson, Cristaldo erraram os pênaltis, velho. Errar pênalti é normal, tudo bem. Só que, cara, tu ser engolido por um sistema de defesa terrível do Ramon Dias é piada. E tu não saber o que fazer. O Renato ontem, mais uma vez, tomou um baile tático do Ramon Dias. Foi 180 minutos
Que o Grêmio poderia ter vencido até lá em São Paulo, mas não venceu porque o Renato não soube ser agressivo. O Renato não soube usar o elenco que ele tem. É essa que é a verdade. E ainda ele vai lá e cita o Zico. Que o Zico errou pênalti, que o Zico isso, que o Zico aquilo. Até os melhores erram. Ah, para aí, Renato. Chega de desculpa. Chega de desculpa, velho. Tá? É muito... Cara, o Grêmio tá virando um clube de muita desculpa. E outra coisa, o momento ontem era pra diretoria do Grêmio aparecer, o presidente era pra dar uma explicação pro torcedor, botar as caras, botar a cara a bater. Porque, cara, isso é uma irresponsabilidade. E o Corinthians não conseguia ter força ontem pra atacar o Grêmio. Aí o Grêmio foi lá, fechou o time, deu espaço, não tirou um cara que tava cansado pra talvez botar o menino pra dar velocidade. E aí no final quase me toma um gol. Cara, ou o torcedor não entende nada de futebol do que tá acontecendo, ou o Renato é um Pepe Guardiola da vida. Tá? Pra mim, assim, ó. E ainda vai lá e me cita o Zico. O que tem a ver o Zico com o futebol e o momento terrível que a gente vive? E agora o torcedor fica com medo. E agora, velho, eliminado. E eu tenho certeza que as mesmas substituições que ele fez ontem na eliminação, ele ia fazer novamente. Tá? Então, assim, ó, a cada vez que o Grêmio joga mal, o Renato nunca chama a responsabilidade para ele, é sempre os outros, é a imprensa, é sempre assim, não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Ontem o Renato poderia ter feito mais, cara. Poderia, no mínimo, ter colocado Nathan Fernandes no lugar do Pavão, Monsalve no lugar do Cristaldo, nem continuasse. Aliás, o Kahneman estava na hora de sair mesmo no segundo tempo, porque ele estava com um amarelo. Poderia ser expulso. Só que o Grêmio não consegue jogar num 4-4-2. O Grêmio não tá conseguindo criar sem o terceiro zagueiro, por incrível que pareça. O Grêmio não consegue mais, velho. E se não tiver um coletivo, se o Grêmio não tiver um toque de bola específico, se o Grêmio não jogar bem coletivamente, o Grêmio vai ser eliminado da Libertadores também. Porque, cara, 3 jogos contra o Corinthians, 3 empates, é muito ruim o nosso time, cara. Não é nem o Corinthians, é o Grêmio, porque o Grêmio tem um time melhor e não consegue jogar. O Grêmio tem melhores peças e não consegue fazer acontecer dentro de campo. Mas aí o Renato vai lá e me diz que os melhores erram, tudo bem. Só que aí quando tu vê o erro tático do time, tu vê jogadores melhores no banco e tu não coloca a jogar e tu prefere colocar os veteranos do que os caras que podem resolver, aí todo mundo é errado, menos o Renato Portaluppi, beleza? Deixa teu like no vídeo, se Deus quiser, cara, vamos passar uma borracha. Agora o foco é Libertadores no Campeonato Brasileiro. Mas a gente não tem nada garantido que o Grêmio vá sobreviver nessas competições, porque os erros estão continuando. Os erros são os mesmos, beleza? Tamo junto.